Olá, tudo bem? Qual a importância da Semana da Pátria para a história do Brasil? Qual a importância da Semana da Pátria para nós brasileiros? Vamos entender? No nosso país, no Brasil, na primeira semana de setembro, comemoramos a independência do Estado brasileiro, ou seja, comemoramos a nossa independência política. E aí nós vamos chamar Semana da Pátria, que é a primeira semana do mês de setembro. No processo histórico do nosso país, o Brasil conquistou a liberdade, a autonomia, a independência em 7 de setembro de 1822, data em que o Brasil afastou de vez o risco de voltar a ser colônia de Portugal. Então, denomina-se independência do Brasil o processo que culminou com a emancipação política do nosso país do Reino de Portugal no início do século XIX. Às margens do rio Ipiranga, hoje São Paulo, o príncipe regente Dom Pedro bradou perante a sua comitiva: Independência ao morte! Dessa forma, a independência do Brasil marca o fim do domínio português sobre o Brasil e simboliza a conquista da nossa autonomia, o nosso poder de mandar no nosso próprio Estado, nosso próprio país. Dom Pedro, então, príncipe regente, recebeu uma carta da corte de Portugal exigindo sua volta para Portugal. Só que Dom Pedro não concordava com as atitudes de Portugal e assim que recebeu a carta respondeu: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E esse pronunciamento ficou caracterizado como o Dia do Fico e foi realizado em 9 de janeiro de 1822. Após Dom João, o pai de Dom Pedro, voltar para a corte portuguesa, em Portugal, e não querer perder as riquezas do nosso país, Brasil, ele determinou que Dom Pedro fosse embora, voltasse para Portugal. Só que Dom Pedro não concordou e, viajando de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal. Diante dessa situação, Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, levantou a espada e gritou: Independência ao morte! Esta data, 7 de setembro de 1822, ficou marcada como a independência do Brasil. No mês de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil livre. O que são símbolos nacionais? São símbolos de identificação oficial de todos os países reconhecidos pela ONU. E quais são esses símbolos nacionais? O principal é a bandeira nacional, que vocês estão vendo aí. Nós temos aí a nossa bandeira verde, amarelo, azul e branco. Né? O branco significa o desejo pela paz, o azul simboliza os céus e rios brasileiros, o amarelo simboliza a riqueza do país e o verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Nós temos no centro do círculo ordem e progresso, na qual é de grande importância que mantenha a ordem e que o progresso nunca pare para que nosso país se desenvolva. E no centro do círculo nós vamos encontrar 27 estrelas. São representações dos estados brasileiros mais o Distrito Federal. Armas nacionais representam a glória, a honra e a nobreza do Brasil. É obrigatório o uso das armas nos edifícios dos três poderes executivo, legislativo e judiciário do governo federal, estaduais e municipais, e também nos quartéis militares e policiais, e em todos os papéis oficiais de nível federal. Selo nacional é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo federal. E, por fim, o hino nacional brasileiro, que é executado nas solenidades e eventos oficiais do governo, eventos esportivos e culturais e nas escolas. Esses símbolos nacionais, muito importante para a gente dar importância ao nosso Estado oficial, que é a Unidade Federativa do Brasil. Concluindo a Semana da Pátria, é adequada para a gente refletir sobre o significado e sobre a importância de uma nação independente e soberana, que no nosso caso aqui é o nosso Brasil. Obrigado a cada um de vocês pela atenção e até o meu próximo vídeo. Aproveitando, siga meu canal, clique no sino
para receber as notificações do meu próximo vídeo. Forte abraço!